Pessoal, hoje o fórum é mais que especial. O tema é inteligência artificial, transição digital e automação. É o 16º fórum do Encontros com o Futuro. A gente já fez também 270 entrevistas. A proposta do Encontros com o Futuro é aproximar o setor privado da academia, mas também trazer outros atores, como o setor público, agências internacionais e a própria academia participando. Tem apoio das Nações Unidas através do Pacto Global e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Apoio da PwC Brasil, que muito nos orgulha, desde o primeiro fórum, sempre apresentando o Big Picture inicial. Da Eurocâmaras, que é a Associação das Câmaras Europeias no Brasil, que representam 5.000 empresas. E no último fórum entrou a Berge e o CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Queria convidar a Camila Figueiredo, coordenadora da Alumni FGV, para dar as boas-vindas a todos. Por favor, Camila. Boa tarde, pessoal. Bom, é super bacana ter vocês mais uma vez, né? A gente está aqui nesse bate-local, se encontrando todo mês. Então, vou reforçar, né, como coordenadora do Alumni aqui da escola, a gente está sempre com a casa aberta para os nossos ex-alunos, então, se tiver ex-alunos aqui e quiser pensar em eventos, em atividades para fazer com a gente, super bem-vindo, né? Então, em nome da FGV e a ESP, dou as boas-vindas para vocês e desejo um lindo evento. Obrigada. Obrigada, Pedro. Muito bom ter você, ex-aluno, organizando aqui isso com a gente. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela acolhida. A GV sempre apoiando todos os eventos. Então, para começar, a gente vai iniciar com um Big Picture. Alan Dias, sócio líder de alianças e tecnologia da PwC, vai dar um Big Picture para a gente, mostrando os lados bons e os preocupantes da inteligência artificial. Por favor. Obrigado, Pedro. É muito bacana. Acho que é um tema que está na agenda de todos. Acho que é um tema relevante. Eu participei de uma outra palestra que teve uma provocação que foi muito boa. Imagina que você está num carro autônomo com a sua família e tem um muro na tua frente. Do lado direito aqui tem uma família passando, uma família recém-casada com um bebê passando. E o carro tem que tomar uma decisão. Se você for reto, está você e sua família dentro do carro. Se o carro for para a direita, tem uma família atravessando. Como é que a gente programa isso? Como é que o computador toma essa decisão? Teve um outro caso que é real também. Uma pessoa estava atravessando a rua lá nos Estados Unidos, era um carro autônomo também, e a pessoa acho que caiu no meio-fio e, de repente, o carro tomou, era um Tesla, estava conectado, estava autônomo também, era um carro autônomo, e tomou a decisão de virar para a esquerda. Só que ele chocou com outro carro. Graças a Deus não teve mais fatalidades ali, mas a decisão que o carro tomou depende da programação, depende da probabilidade do carro mudar de direção e causar o menos dano possível. Pessoal, bem rápido, já estou, acho que atuando em Big Tech, tem bastante tempo já, só uma pequena introdução de onde eu vim, minha carreira. De 2010 a 2016, eu trabalhei na Oracle como diretor de vendas, no segmento de Large Enterprise. Aí. Depois de 2016 ainda, ajudei a trazer uma empresa dos Estados Unidos para o Brasil, uma empresa de serviço, parceira à Oracle, e já trabalhando muito com componentes de Machine Learning, Deep Learning. Aí, em 2017, recebi um convite da Microsoft, me juntei à Microsoft para olhar o segmento de Large Enterprise também, de vendas, duas grandes contas do segmento de Telco e Financial Service. E aí a Telefônica, um era a Telefônica, o outro era Santander. E na Telefônica, um case interessante que tem até hoje, não sei quem usa aí, Vivo, tem o aplicativo da Aura. Esse foi um projeto que eu participei incansavelmente ali. Teve minha mão ali do time que a gente estava trabalhando, que é um projeto de inteligência artificial. Tem até um vídeo no YouTube bem interessante do presidente da Vivo contando o caso. Se vocês procurarem lá pelo Christian Vivo apresentando o case da Aura no YouTube, é um case público e é bem interessante. Então, já em 2019, que ele fez essa apresentação lá no Mobile World Congress, foi bem interessante, acho que vale também ver. Em 2020, final de 2020, recebi um convite, fui para a AWS como líder de vendas, já numa cadeira executiva de líder de vendas para os grandes implementadores, para os grandes parceiros globais e trabalhando também com a PwC. Então, os últimos 4, 5 anos, vivi muito o tema de inteligência artificial, vi os lançamentos do Trainium, do Inferentia, que são os chips da Amazon,
para a inteligência artificial, mas se você comparar hoje com NVIDIA, são coisas bem diferentes. Seria a mesma coisa que você falar, querer levar seu filho para Disney ou para um parque aqui no Brasil, seja ele qual for. A diversão vai acontecer, mas são modelos bem diferentes. Então, acho que... E aí, em dezembro do ano passado, aí, já estava bastante próximo aí do pessoal da PwC, falando com o Marco, com o Hércules. A gente chegou aí numa conversa. Eu vim para a PwC em dezembro do ano passado para liderar as alianças estratégicas e também o tema de AI aqui no Brasil. Bom, super rápido aí, eu quis trazer aqui de forma genuína para uma reflexão, né? Ou seja, Sócrates, acho que a frase mais famosa dele aí, que todos conhecem, né? Acho que em tempos de inteligência artificial, a gente falar da nossa própria, né? Pelo menos a frase me trouxe, né? Ou seja, uma reflexão profunda sobre o que a gente realmente sabe, de fato, né? É a nossa capacidade de buscar sempre o conhecimento constante. Então, acho que isso é o que reflete bastante aí para mim. Aqui, acho que 2 estudos relevantes que a PwC divulgou recentemente, que a gente vai explorar melhor aqui, o Value in Motion e depois o CEO Survey. Acho que aqui tem um ponto interessante, que é como que as economias e como que as indústrias estão se reconfigurando. Já não é mais sobre somente a cadeia de produção, somente sobre como a gente vê o supply chain, como que a gente vê atendimento a clientes, como que a gente vê os financial services. As empresas estão se configurando. Se você pegar um exemplo, Magalu, por exemplo. Magalu, varejista tradicional, que hoje tem sua própria nuvem e também está atuando no setor de delivery. Se você pegar o Nubank é um banco, é uma fintech, é uma operadora de telefonia. Então, a gente já está vendo empresas entrando em segmentos, em setores não tradicionais. E isso que a gente vai explorar um pouquinho aqui, que fala exatamente isso, que é justamente como que a PwC está se moldando e como que a PwC está vendo a oportunidade dessa transição, da intersecção das economias, né, das indústrias que estão se formando. E aí, esse é um estudo baseado em dados, e tem uma metodologia profunda, eu vou comentar um pouquinho melhor depois, que fala exatamente isso. Qual é o tamanho da oportunidade que tem à nossa frente? A gente está falando ali de 7 trilhões de dólares já a partir desse ano, que vão passar de mãos, ou seja, as empresas vão começar a sentir esse dinheiro se movendo, que é justamente capturar onde está o valor, onde que estão as oportunidades. A gente está falando das indústrias, aqui do lado esquerdo. Então, cada indústria, cada segmento, eu sei que acho que ficou um pouquinho ruim de observar, mas aqui a gente está falando basicamente aqui de todas as indústrias, financial services, healthcare, enfim. E aí a gente está fazendo a intersecção entre como que essas indústrias constroem, como que essas indústrias entregam, como essas indústrias movem, criam mais mobilidade. Se você pegar a indústria automotiva, por exemplo, agora existem novos fabricantes de tecnologia, de bateria, de processos, enfim. Tem toda uma nova cadeia de suprimentos para suportar a indústria de carros autônomos, por exemplo. Então, aqui, acho que, não sei se todos viram, mas teve uma matéria que saiu no jornal Valor, que o Marco falou exatamente isso. Aqui, a oportunidade no Brasil, a gente está falando de 130 bilhões de dólares. Convido a todos, é um site público, né, o site da própria PwC, onde você consegue entrar ali e ver quais indústrias, quais regiões e os domínios de cada uma delas. Vou tentar acelerar. Super rápido. O Mohamed, nosso chair global, é o primeiro executivo desde a fundação da PwC, lá em 1849, oriundo de consultoria. Então, a PwC está num momento de transição. E a gente está apostando muito no mercado de consultoria, tecnologia. Tanto que é o rebranding que foi feito global, representa exatamente isso. A gente se preparou, do ponto de vista, né, de inteligência artificial. A gente tem agora o lançamento do Agent OS, que é uma plataforma desenvolvida pela PwC, que ajuda a centralizar os agentes de IA dentro das organizações para conseguir executar tarefas repetitivas com fluxos autônomos em todos os sistemas de forma mais integrada. A renovação das alianças que a gente tem. Então, hoje, a gente já tem estabelecido uma relação muito sólida com essas empresas, com Microsoft, AWS, Google, enfim, a Oracle,
E hoje a gente já está em tratativas com essas novas empresas que estão moldando o que é inteligência artificial, Anthropic, OpenAI e por aí vai. E aqui a gente fala o seguinte, como que a gente amplifica as habilidades humanas para poder executar o que a gente tem que entregar no nosso dia a dia? Né? Nós somos uma consultoria, a gente detém o conhecimento de indústria, de negócios e o conhecimento técnico, por isso a intensividade de se aproximar dessas empresas, de fomentar a tecnologia, de nos aperfeiçoarmos, de trazer esse conhecimento técnico também para nossos clientes. Acho que vocês devem ter visto o Jensen da NVIDIA falando, todos são programadores hoje. Não existe mais a opção de não ser, de não saber tecnologia. A China fez um movimento que eu achei assim, fantástico, obrigatório, grade curricular, aprendizado de AI, do ensino médio e do ensino superior. Então, acho que assim, conhecer minimamente sobre lógica, enfim, entender minimamente os padrões é fundamental hoje em dia. O 28º CEO Survey, o Marco fez a divulgação desse estudo em fevereiro, logo depois que ele voltou de Davos, e a gente tem uma pesquisa que mostra exatamente, a gente entrevistou mais de 4.700 líderes de empresas no mundo. Brasil foram aproximadamente 400 grandes líderes de grandes corporações, líderes de grandes corporações. Aqui está um pouquinho da amostra. Então, ou seja, empresas de todos os principais setores da economia brasileira, global. E aqui, o que chama muito a atenção, né? Eu fiz um highlight aqui de 30% dos CEOs brasileiros consideram a falta de talentos qualificados a maior ameaça para os seus negócios. Então, ou seja, é crucial a gente aprender como que a gente usa AI. Não é só entrar no ChatGPT, dar um prompt, aprender ali a escrever, pedir para ele fazer as coisas para a gente. Mas é fundamental, quando a gente viu a parte do AgentOS, é entender qual é a lógica, qual é a intenção que a gente tem de fato. Se aquilo vai ajudar a resolver um problema de negócio dentro da sua empresa, então mais nessa linha. Bom, aqui a gente fala, a pesquisa fala um pouco da intenção ou da aceleração, né, dos negócios, né, qual é a expectativa dos CEOs para os próximos 12 meses. A gente já percorreu aí 6 meses do ano aqui, então acho que a intenção ainda, a expectativa desses CEOs que a gente entrevistou é boa, né, está aqui no 2025, Brasil, quase 70% dos CEOs tem uma boa expectativa aqui em relação a crescimento, depende do cenário econômico, governo, enfim, o ano que vem tem eleições. Quando a gente fala de acelerar a reinvenção, acho que aqui volta ao ponto, de novo, que eu falei da reconfiguração da indústria que nós estamos vendo. Nós estamos vendo as indústrias buscarem essa intersecção. Os níveis de confiança, mais da metade dos CEOs no Brasil tem um alto nível de confiança na integração de IA nos seus processos de negócio, nas suas empresas. Isso é importantíssimo falar. Tá? Então, ou seja, o brasileiro, o líder brasileiro empresarial tem confiança de que a gente consegue atingir resultados com a implementação responsável e correta de IA. E como que a gente acelera a transformação? Então, isso aqui ainda dentro do resultado, dentro da pesquisa do CEO Survey, tá? Então, ou seja, é justamente adotar a IA com cautela, olhar para a parte responsável, olhar como esses novos mecanismos vão fazer o impacto nos nossos negócios. E sem comprometer, obviamente, a confiança dos stakeholders. E aí tem uma outra visão que eu quis trazer para a gente refletir de fato, que aqui não sou eu, não é a PwC, quero deixar isso muito claro, mas eu perguntei para o ChatGPT, quais são as macro tendências para até 2035? O que você vê? A corrida China, Estados Unidos. Quem está construindo os maiores data centers do mundo? O que está acontecendo? Então, não sei, talvez Estados Unidos, o Stargate. Então, algumas pessoas estão dizendo que China está na frente. Perfeito. A discussão é aberta, não tem certo e errado. Mas eu acho que existe... O ponto aqui, acho que existe é o seguinte, quem chegar primeiro vai dominar esse tema. E o que falta? Né? Falta matriz energética, falta energia, falta uma nova arquitetura de chips de data centers. O que tem por trás da IA? Data center. Capacidade de processamento. Compute. Massivo, massivo, massivo. E onde está o Brasil nessa história toda? Com uma matriz energética, com mais de 90% da matriz energética limpa, chamando investimentos. A gente precisa tirar os meninos da sala, talvez, e fazer olhar de fato como que a gente desonera a parte tributária para a gente conseguir atrair investimentos. E aí sou eu falando. Mas aí o ChatGPT trouxe
essas informações, né? AI como motor de produtividade, descarbonização, economia verde, e os blocos econômicos, né? Que é a América Latina com potencial de energia limpa, que é justamente o que a gente está vendo aí. Então, não está longe, né? Não sei se todos viram esse relatório, saiu faz um mês, mais ou menos. São de 4 pesquisadores, um deles trabalhou na OpenAI, isso aqui está livre. De novo, trouxe para reflexão aqui, acho que vale, vocês podem entrar aí. Esse relatório, eles fizeram uma simulação, de novo, emulando, né, a empresa aqui se chama OpenBrain, mas que ele traz um cenário bastante, até voltando para o vídeo um pouquinho no começo, né, já mais aterrorizante, ou seja, que até 2027, não dá para ver muito bem, mas eu convido todos aí, quem tiver curiosidade de olhar, até 2028, a gente tem a chance de fazer uma contenção do avanço da IA. A partir de 2027, a partir de 2027, a gente ainda tem a chance de reter, criar comitês de responsabilidade e olhar o tema com mais cautela. Depois dessa data, ele prega um cenário um pouco mais pessimista, se continuar a aceleração entre China e Estados Unidos, quem vai ficar na frente. Então, ali ele fala no final que os Estados Unidos consegue ter a liderança, porque estão construindo aqueles projetos Stargate, né, justamente o que está sendo feito ali, 2 quilômetros de data center, enfim, com a NVIDIA e Oracle e o SoftBank. Então, ali ele projeta um cenário onde não vamos olhar para a desaceleração, vamos acelerar com tudo. IA toma conta de tudo, constrói armas o bioweapon, elimina todos os humanos e vai para o espaço para colonizar o espaço, as máquinas. Então, obviamente, isso aqui tem um pouquinho de Star Trek, tem um pouquinho de alucinação, mas é um ponto para a gente refletir. E acho que é isso. E acho que, só para encerrar, né, o que a inteligência artificial pode, de fato, o que o humano... que a inteligência artificial nunca vai poder imitar os humanos, né? Coisas como amor, sentimento, inspiração. Então, deixei também um ponto aqui para a gente refletir, capacidade de fazer, criar. Lógico que a IA vai olhar, mas o humano é o humano. Eu acho que Cadê a Vitória? Acho que eu terminei. Terminei. Obrigado. Meu LinkedIn. Muito obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado. Toda vez que eu vejo muita apresentação de IA, eu vejo que a questão ambiental é passada muito rapidamente. E nós estamos já além dos limites do clima. E nós sabemos que a pegada ambiental de IA, tanto em termos de uso de energia, e está o exemplo do Colossus lá, que está poluindo todo Memphis, no Tennessee, com geradores de metano. E também na pegada de água. Essas pegadas são gigantescas. E como é que a gente contorna isso? Você falou no uso responsável. Quer dizer, me parece isso é muito urgente, porque está todo mundo muito entusiasmado com o IA, mas essa parte não estou vendo ninguém tomar providências. De fato, eu concordo com você. Eu acho que existe, sim, uma conversa acontecendo muito forte. Eu participo também do grupo do pessoal da Brascom e tem tido muitas conversas nesse sentido. Perdão, seu nome novamente? Matheus. Matheus, muito prazer, Matheus. E eu acho que tem tido, sim, algumas conversas. O grupo que eu faço parte da Brascom tem levado essa pauta também junto ao governo. Há um mês e meio atrás, o nosso ministro aí estava nos Estados Unidos buscando aquela agenda, aquela aproximação com Google, Microsoft, AWS, enfim, para justamente buscar investimentos. E existe também o plano, a PL, o Haddad, para desoneração de impostos, né, para atrair justamente esses investimentos, de ter data centers de empresas dos hyperscalers aqui no Brasil. Hoje a gente tem várias empresas, a gente está vendo esse boom e, de fato, acho que existe um espaço para ter essa conversa junto ao governo, né? Se eu falar qualquer coisa aqui, eu não quero entrar em nenhum tema, mas eu acho que existe essa preocupação, pelo menos, de novo, estou acompanhando isso de perto. Eu sei que existem conversas que pelo menos os grupos que eu tenho participado, estão levando essa conversa muito a sério, porque existe uma mudança de infraestrutura também, né? De ter os data centers em locais onde a gente não impacte o meio ambiente e consiga, de fato, atingir os níveis exato. Exatamente.
É isso. É isso que eu estou acompanhando também, Matheus. As políticas públicas estão desenhadas para atender isso, porque agora o ESG caiu nos Estados Unidos, que era uma coisa cosmética, com todo respeito. Ou seja, era mais um marketing do que uma agenda positiva. Com o IA, a responsabilidade é maior. Eu pergunto, existe no Congresso algum grupo que debate isso, que tem uma política pública? Tem, o Plano Brasil Digital, o Plano Brasil 2030, está estudando exatamente isso. Então, não existe uma definição, obviamente, mas a gente vem acompanhando esse consórcio de empresas que fazem parte da Brascom, a PwC também é uma associada, a gente tem participado, através dos grupos técnicos de trabalho, de discussões sobre cada um dos temas. Então, o tema da política de levar para o Ministério as questões que a gente entende que são de impacto da sociedade estão sendo discutidas nesse momento. Acho que tem uma agenda que está aberta. Alan, uma dúvida rápida. Essa plataforma que você mostrou, que consegue gerar o flow dos agents, como é que funciona? Como é que a gente consegue ter acesso? Como é que esse serviço está sendo oferecido? E se também é para micro e pequenas empresas? Tá, legal. Obrigado pela pergunta, Pedro. Isso daí até me lembrou um outro ponto. O Agent OS ele foi concebido pela PwC, foi lançado há 4 meses aí, mais ou menos. E até o líder global dessa plataforma, que é o Matt Wood, ele veio da AWS, ele era um VP global de AI na AWS, eu conhecia de lá. E aí, essa solução, Pedro, a gente está trazendo ela para o Brasil através do Network AI Factory, a qual eu sou o líder aqui no Brasil. Existe um grupo dentro da PwC, chamado Network AI Factory, ou NAIF, que a gente chama internamente, que é justamente para entender quais são os requisitos técnicos que a gente precisa ter de acessibilidade, de infraestrutura aqui Brasil, para poder começar a falar dessa solução para o mercado e internamente. É importante ressaltar isso. Nós também estamos utilizando essa mesma solução internamente nos projetos que a gente está começando a usar, tá, Pedro? Nos projetos que a gente entrega. Então, ou seja, se um projeto anteriormente tinha uma premissa lá de 10 meses, com a utilização dos agentes de IA, a gente entende que a gente consegue ser mais eficiente e entregar mais valor para o cliente em menos tempo. Então, a gente também está olhando para isso. Mas eu acho que agora, nesse momento, a gente tem algumas etapas que a gente está cumprindo, e eu acredito que a partir do segundo semestre a gente vai ter, agora desse ano, já estamos entrando no segundo semestre, mas acho que mais para metade do segundo semestre a gente vai começar a ter agora um plano de rollout mais sólido. Isso aí eu estou liderando esse tema e as conversas estão, de fato, avançadas para a gente poder ir para o mercado bem estruturado com essa solução. Então, você está otimista. Você acha que essas ferramentas vão garantir a nossa competitividade, apesar do Brasil ainda estar no início do desenvolvimento dessa tecnologia em casa? Acredito que sim. Acredito que as empresas estão buscando por eficiência, né? Eu tenho visitado vários clientes de várias indústrias. Eu estou vendo, assim, ainda me deparo com situações onde o cliente tem processos manuais, processos impressos, né? Calhamaço de folha. Então, eu vejo que existe uma oportunidade, de fato, grande no Brasil. Mas acho que o grande valor vai estar na intersecção das indústrias, né? É aquilo que eu comentei, acho que as empresas estão se transformando e buscando além do que elas fazem no dia a dia. Então, acho que isso é de fato um ponto para olharmos. Genial, um mundo novo. Alan, obrigado. Obrigado Imagina, pela palestra. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, vou chamar para o próximo painel, Construindo o Futuro, com Priscila Beltrame, da CQSF Advogados, André Sucupira, da Prodesp, e Rodolfo Fischer, da Associação Brasileira das Empresas de Software. Priscila, fica aqui no meio com a gente. Priscila, começando por você. A gente terminou na sexta-feira passada um grande evento de criatividade no Rio. Rio2C, seu escritório, a principal referência no país dessa área, e estava lá presente em praticamente todos os painéis que eu assisti. Essa inteligência artificial ameaça muito o nosso setor? Dá para regular? Como é que a gente consegue remunerar as bases que geraram essa nova criação, se é possível ou se é possível no começo? Conta um pouco a tua visão para o setor de criatividade. Tá. Alô, oi, boa tarde a todos, a todas que vieram compor essa plateia mais do que qualificada para acompanhar essa discussão com a gente, né, fazer essa reflexão. Pedro, obrigado pelo convite, agradeço também a participação dos nossos outros painelistas. Eu acho que essa angústia, eu acho que é o que você traz na sua pergunta, mas eu acho que também
ficou num pontinho lá na apresentação do Alan, né, anterior. O que nos define como humanos é a nossa criatividade, é a nossa capacidade de reinventar algo novo do zero, de acordo com as nossas subjetividades. Então, na verdade, a grande preocupação que a gente tem, que trabalha nessa área de entretenimento, mercado criativo, mercado cultural, é evitar, né, que a preocupação com os direitos autorais, com a remuneração de quem traz o conteúdo novo para o nosso patrimônio intelectual tenha a devida o reconhecimento e remuneração. E o que a gente está vendo, né, é que assim o negócio largou na frente, há muitos quilômetros à frente de uma regulação jurídica desse uso dessa tecnologia. Então, a gente está agora discutindo o PL 2338, como que vai regulamentar a inteligência artificial e a remuneração dos direitos autorais e do uso da cultura para isso, mas o estrago, né, a ponto da gente ter que ouvir falas assim, os direitos autorais vão atrapalhar a tecnologia, né, e coloca a gente que defende a remuneração do patrimônio intelectual como um contraponto para a tecnologia, e não deve ser isso, né? Então, acho que, assim, só para dar um contexto, um dos temas que a gente trata é da música, né? E agora diversas plataformas estão aparecendo, mixando músicas. E a gente vai para hotéis, para eventos, e aí você ouve uma música ambiente que não é nenhuma música que você conheça. Então, já estão ocupando uma faixa de remuneração que iria para os direitos, para os compositores autorais. Hoje, 10% da remuneração do Spotify vai para músicas criadas por IA. Então, de um bolo de dinheiro que era para ser compartilhado com todos os autores, a IA já está tirando para se autorremunerar. Porque, hoje em dia, não tem nenhuma decisão contundente falando que não existe criação de música por robô, né? E um maestro, a gente viu um parecer, ele falando, não tem atividade mais humana do que a composição de música, porque é uma mistura de tantas subjetividades, de tanta sutileza técnica e apreciação estética, que um computador não seria capaz de fazer isso. Então, o que o computador faz é um embaralhamento. Então, acho que esse é um pouco do limite que a gente está com o mundo que a gente deve criar, que o Bill Gates falou aí. O que a gente espera desse mundo novo. E, Priscila, olhando o marco legal, quem está na frente nessa discussão? Europa, Estados Unidos? Europa, sim. E o que você enxergou que é aplicável no Brasil? E qual foi o salto? Como eles conseguem medir, quantificar isso e reequilibrar direitos? O que você enxergou no marco deles? Está tudo muito ainda incipiente, né? A União Europeia, eles têm uma diretiva que é uma recomendação para os estados adotarem. Então, eles não legislam para todos os países, mas é uma diretiva que indica que os direitos autorais devem ser remunerados e que toda atividade de treinamento de IA deve conter um relatório de todas as obras utilizadas para o treinamento, para depois se justificar uma remuneração. Então, esse formato está sendo recomendado na União Europeia, e os Estados Unidos, o Escritório de Direitos Autorais, também tem decidido que a proteção de direitos autorais vai ser analisada caso a caso, mas a indicação é que, para ser considerado uma obra autoral, deve ter tido uma atividade humana relevante nessa criação. Então, o Brasil deve seguir esses parâmetros futuramente. Europa largando na frente. Rodolfo, conta um pouco para a gente da ABS, qual é o papel, como é que vocês têm atuado e como é que você vê, o que o Alan comentou muito bem, o papel da liderança nessa chegada da inteligência artificial na empresa. Bom, a ABS é uma associação do setor de tecnologia com a Brascom, como o Alan propriamente colocou. A gente está até em parceria com esse plano Brasil 2030+, que é justamente a gente ajudar aqui o Brasil a buscar aí um protagonismo nessa área de tecnologia, principalmente de inteligência artificial. Eu vejo o seguinte, nós temos um desafio muito grande, quer dizer, o mundo todo. Pela primeira vez, eu acho que o Brasil e o mundo todo está numa situação de como compreender melhor o potencial, como até fazer a regulamentação, porque
apesar da Europa ter saído um pouco na frente, ainda tem diversos desafios, até a própria, na reunião de Davos, recentemente, a própria Europa resolveu que tem que reavaliar toda a questão regulatória relacionada à IA, porque quando você amarra muito, o que acontece? As empresas buscam, vamos supor, regiões que têm uma flexibilidade maior, né? Então, a Europa percebeu que os investimentos estão caindo muito na região. Aí os Estados Unidos também perceberam que há agora uma competição, qual é o país que vai ter uma melhor regulamentação que possa, obviamente, proteger e incentivar a inovação. Então, aí você tem os Estados Unidos de um lado, a Europa do outro, aí você tem a Inglaterra também saindo, Singapura, Japão. Então, você percebe que existe uma espécie de uma preocupação muito grande qual é a melhor forma de você regular, né? E até eu participei de uma reunião com o Fernando Haddad, que tem uma discussão muito forte nisso, antes dele para o Vale do Silício, de como a gente consegue, obviamente, calibrar essa regulamentação, né? Que a gente consiga transformar o Brasil num ambiente extremamente atrativo. E aqui, até entrando um pouquinho na fala do Alan, eu achei muito interessante quando ele citou a parte do carro autônomo, né? Se o carro autônomo vai preservar, obviamente, os ocupantes do carro ou as pessoas que estão fora. A Mercedes-Benz fez uma coisa muito interessante. Ela já soltou que toda a parte autônoma do carro vai sempre dar prioridade para os ocupantes do carro, né? Achei interessante essa decisão. E para quem gosta dessa parte de carro autônomo, tem um laboratório no MIT que você pode acessar pela internet que faz um estudo. Tem um estudo aberto. Então, você pode entrar lá e você passa a ser um simulador de um carro autônomo. Então, as decisões são suas, né? Quais são os comportamentos que você tem que ter? E, no final, é muito interessante que ela solta um relatório sobre o seu viés do carro autônomo e a média do viés de todas as pessoas que já responderam àquela pesquisa. Então, se você realmente dá mais valor à pessoa de idade, mais valor à pessoa jovem, um animal, etc. Então, é muito interessante. Mas, só para finalizar essa sua pergunta, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme com relação à inteligência artificial, porque nós somos culturalmente digitais. Nós gostamos, né? O Brasil se destaca nessa questão digital, somos os maiores usuários aí em termos de plataformas digitais, segundo em tempo. Então, quando você olha até uma pesquisa recentemente que saiu pela KPMG, o Brasil está aí 47% dos executivos de empresa usam inteligência artificial. A gente só perde para a China, que é por volta de 60% a 70%. Só para ter uma ideia, o quanto a gente absorve rapidamente uma nova tecnologia. Rodolfo, o Brasil é early adopter em tudo que é tecnologia, explode nas redes sociais, em plataformas de streaming, a gente abraça de uma velocidade ímpar. Agora, saiu uma matéria na Economist trazendo o Butão como um grande hotspot para receber os data centers. O Alan falou, a gente tem uma matriz limpa, que antes importava muito para esses tipos para empresas de tecnologia. O que está faltando para o Brasil atrair esses data centers, já que a gente não tem problemas geopolíticos com as principais potências? Eu acho que tem tudo para justamente o Brasil ser uma região ideal para a instalação de data center. A gente tem, acho que, alguns desafios. Ainda nós temos uma questão regulatória muito complexa, traz muita insegurança, não só regulatória como tributária. Então, essas questões tributárias e regulatórias é um desafio muito grande para quem quer investir no Brasil. Então, se a gente conseguisse dar segurança nessa área, tanto é que existe uma promessa do Ministério da Fazenda de soltar uma medida provisória nesse sentido de você trazer uma segurança para o investidor. Eu vejo isso como um fator decisivo para o Brasil. Se a gente conseguisse atrair esses data centers para o Brasil seria um hub da América Latina com relação a data center. Então, você ia justamente resolver alguns problemas que a gente tem hoje. Acho que os maiores problemas é com a questão energética. Apesar da gente ter 90%, né, na matriz limpa, renovável, a gente falta ainda uma infraestrutura. Então, você tem que melhorar muito a infraestrutura de disponibilidade de energia no Brasil, em todos, que a gente tem muito forte, obviamente, nos grandes centros, mas quando a gente sai, fica muito a desejar. Então, a instalação de data center acaba indo para essas regiões onde você tem mais espaço e a terra custa menos. E outro ponto é a telecomunicação. Apesar de tudo, os indicadores que a gente tem, quase 90%, né, de pessoas conectadas na internet, a qualidade é ruim, a disponibilidade é ruim. Então, eu vejo que se a gente conseguir realmente atrair isso, a gente vai dar um salto muito significativo
aqui para o Brasil. André, deixa eu puxar esse gancho para você. Acho que isso é a vantagem da faculdade, trazer diferentes setores, inclusive o setor público. O que mais se espera é esse e-govern, né? A gente ter agilidade e eficiência no serviço público. Conta um pouquinho para a gente da Prodesp, qual é o serviço de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão enxergando para o uso de inteligência artificial. Obrigado, Pedro, pelo convite. Para mim, assim, como eu sou servidor público, sou funcionário de carreira do SERPRO, hoje eu estou acedido aqui na Prodesp, para a gente participar de um evento desse é muito importante, porque eu costumo dizer que sempre o setor público ele tem um delay tecnológico de, no mínimo, 1 ano para a área privada, né? Então, quando a gente participa de um fórum desse, é muito importante. A gente, quando veio do governo federal, né, a gente participou, fizemos lá, ajudamos a fazer toda a transformação, né, saímos de um país que não tinha nada de digital e chegamos ao 2º lugar do país mais digital do mundo, só perdendo para a Estônia. Segundo lugar? Segundo lugar, em que há fator, 2 anos André? atrás, né, de governo digital, por meio de oferecimento de serviços, simplificação de processos e tudo mais, automatização de processos. A gente tinha, quando a gente saiu lá do governo federal, a gente tinha aproximadamente 4.000 serviços públicos digitalizados. Hoje em dia, acho que é muito mais, né? Porque a consolidação do GovBR favoreceu esse ambiente digital. A gente veio justamente, né, para São Paulo fazer com que essa digitalização, né, tanto é que foi criada uma secretaria especial para isso, uma secretaria de gestão e transformação digital. Então, a gente veio imbuído de levar o Estado de São Paulo, que é a maior locomotiva do Brasil, para o estado da arte, né? Infelizmente, quando a gente chegou aqui, eu vou falar de coisas básicas que, assim, quando a gente fala que a gente implementou, eu não tenho nem muito, eu não fico nem muito lisonjeado com isso. A gente implementou um SEI. O SEI é um sistema de fluxo de processo. Simples. Não tinha no estado de São Paulo, né? Então, assim, a gente começou a fazer umas mudanças muito significativas. Hoje, o estado de São Paulo é o único estado do Brasil que você faz uma transferência de veículo em 2 minutos, né? Então, o TDV, a gente conseguiu uma jornada que durariam 30 dias, você faz hoje em 2, 3 minutos. Então, só que hoje a gente vive, como o Alan falou, o Rodolfo, a gente vive uma corrida para a inteligência artificial, né? Mas concordo inteiramente com o Rodolfo. Eu acho que nós temos problemas, e aí eu vou falar do setor público, problemas gravíssimos que antecedem o desenvolvimento da tecnologia, que é a infraestrutura, né? Eu gosto sempre de enfocar isso. A gente não está preparado. Primeiro, a gente, sem dado, não tem inteligência artificial. A gente não tem uma política de governança de dados estabelecida, com diretriz. Nós não temos. Nossos dados não são interoperáveis. Não são. Os dados do governo federal não batem com nossos dados. Os dados aqui dentro. São Paulo tem uma coisa muito interessante. São Paulo criou a CEDESP, né, que é um grande data lake aqui, que a gente tem os órgãos com a base de dados aqui. Mas o que eu vejo hoje é essa corrida, e eu vejo também o Estado nessa questão burocrática e questões legislativas que a gente vai precisar, como um todo, fazer esse sistema acontecer para que a gente busque uma flexibilização melhor dessa regulação. André, você comentou de dados. Custam, a ineficiência do Estado custa em imposto, custa em tempo, em prazo. O que falta para que isso seja integrado com o governo federal? Por exemplo, no caso da saúde, para evitar que exames sejam repetidos, para a gente ter um melhor atendimento. No caso, você diz da segurança. O que está faltando para integrar dados e o que está faltando que o governo de São Paulo desenvolveu para que isso seja avançado em outros estados, na tua opinião? Estratégia. Infelizmente, para você ter uma ideia, a gente tinha uma estratégia de inteligência artificial. Ela foi lançada, acho que em 2019, 2020, alguma coisa assim, e ela foi descontinuada. Criou-se um plano de inteligência artificial, que é o PBIA,
que foi investimentos, projetos pensados nisso. Só que, quando a gente fala de estratégia, a gente não pensa de uma forma sistêmica todo esse conjunto, né, o Brasil como um todo. Eu vou dar um exemplo. A ABEP é uma associação brasileira das PRODs, né? A gente faz parte lá, eu sou o coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da ABEP, e a gente vem discutindo muito uma coisa chamada Data Center as a Service. Que é isso? A gente pega 4 PRODs, ou 5 espalhadas pelo Brasil, constrói grandes data centers ali, e a gente consegue disseminar aquele data center para aqueles estados ao redor e para aqueles municípios ao redor. Porque se você pegar estados mais afastados do norte e do nordeste, eles não têm condição. A PROD não tem condição de possuir um data center com disaster recovery, nem nada. Então, o que a gente vem buscando, essa questão estratégica, quais são as formas que a gente tem da gente interligar os pontos, né? Então, eu acho que o GovBR foi um grande ponto, né? O São Paulo aderindo ao GovBR, aderindo ao sistema do ECNH, né? Que hoje você recebe uma notificação de multa e paga, né, ela com 40% de desconto. Isso foi um ponto muito positivo. Então, a gente começa a fazer essa interligação, só que o ponto que eu tenho, além para concluir, Pedro, o ponto que eu tenho, além da questão estratégica, é a questão que os nossos dados não são interoperáveis. Então, eles não se comunicam. Por mais que você queira comunicar os dados da saúde do Estado de São Paulo com dado da saúde federal, não vai comunicar, porque nossos bancos de dados eles não são interoperáveis, infelizmente. Priscila, normalmente isso recai para o marco jurídico ineficiente. Né? Que ponto que você tem visto na questão de circulação de dados que estimule, por exemplo, essa integração? Qual que é a preocupação do legislativo e por que isso não anda? Aonde está o leapfrog? Como é que a gente consegue dar esse salto jurídico para alcançar o que a tecnologia já oferece? Eu sou muito fã da Prodesp, do trabalho, de tudo que a gente melhorou de qualidade de serviço público. E incrível, eu fui usuária dessa transferência de veículo em minutos, é uma coisa inacreditável. Eu acho que essa melhoria... Eu fico feliz quando a gente vê que uma melhoria tecnológica é boa para todo mundo, né? Então, todo o acúmulo que a gente vai ter de melhorias de geração de receita com PIBs astronômicos, eu queria uma tecnologia que fizesse isso recair para a base, né? Que é o que a gente mais está vendo com perigos de desemprego em massa e substituição de mão de obra e a melhoria de eficiência, né? Onde que vão cortar os postos de trabalho que fazem essas atividades burocráticas que vão ficar redundantes. Mas essa questão de gestão de dados, eu acho que realmente é um grande problema, né? Acho que a gente não foi pensar... a produção de dados não foi pensada para a interoperabilidade, então acho que esse é um desafio muito grande para os nossos engenheiros de dados, pessoal de sistemas. Mas, do ponto de vista jurídico, eu acho que assim, a gente fala de... Para a data, a gente fala de LGPD, a gente fala de confidencialidade, a gente fala de uma troca segura, de você proteger as duas pontas e você conseguir que isso também esteja integrado no projeto de desenvolvimento de trocas de dados. Então, acho que isso tende a facilitar se isso estiver descrito e previsto numa base regulatória ampla e fácil. Mas eu acho que assim, nesse ponto o direito acaba não podendo atrapalhar mais do que ele poderia em outras áreas mais sensíveis, assim, que eu acho que é mais da nossa área. Mas eu faço votos que a gente consiga ser mais atrativo desse ponto de vista de infraestrutura e telecomunicações, que eu acho que é um grande gargalo para o nosso desenvolvimento, logística e tudo que a gente tem de potencial, né, de economia. Rodolfo, vou pegar esse gancho da Priscila, que comentou um pouco do abismo, da questão da desigualdade.
a inteligência artificial, a tecnologia normalmente concentra. Como é que a gente faz para a inteligência artificial ser mais inclusiva e dividir melhor? Bom, eu sou otimista, por natureza. Então, por isso que eu já vou adiantar aqui que a minha fala vai ser extremamente otimista. Eu penso o seguinte, hoje a inteligência artificial pode ser a ferramenta que vai reduzir esses gaps que nós temos na sociedade de acesso à tecnologia de conhecimento, principalmente conhecimento. Porque quando você para pensar que qualquer celular, hoje o Brasil é um dos países que tem mais celular por habitante, mais que os Estados Unidos, né? Então, quando você olha que o celular vai ter a capacidade de você acessar uma inteligência artificial que tem informações, que obviamente está em construção, tem os seus erros, etc. e tal, mas, cara, eu uso a inteligência artificial toda hora, né? Eu sou um intensive user, né, disso, né? Para tudo eu uso inteligência, sempre vou pesquisar. Meus alunos também, bastante. Então, eles estão certos, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre conselhos, que isso é super interessante. Então, o ponto seguinte, hoje, se você pensar que através de um aparelho de celular você vai ter acesso à inteligência artificial, e hoje praticamente todo habitante, né, tem, né, um brasileiro tem o seu celular, se a gente conseguir, obviamente, letrar que ele faça um bom uso, vai ser impressionante, porque ele vai ter acesso ao conhecimento, vai ter acesso à informação. Então, o fato de hoje a inteligência artificial cada vez estar mais disseminada, eu acho que a gente vai ajudar rapidamente a reduzir esse gap social, porque ele vai ter uma ferramenta extremamente poderosa. A gente só vai analisar um caso que vai mexer muito com você, que é o que o Google acabou de lançar, que é o Veo, né? Sim. Meu, você olha aquilo lá... O Flow também. O Flow, né, que é ligado com o Flow, exatamente. Se você desenvolver uma propaganda, um vídeo de altíssima qualidade, meu, é impressionante aquilo lá. E hoje, com um celular que custa aí R$2.000, você vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que a inteligência artificial veio justamente a poder ser uma ferramenta importante, e aí depende de políticas públicas. Eu acho que eu acabei de voltar da China, 2 semanas, já fui 3 vezes para a China, na China esse ano. É impressionante o que eles estão fazendo. E no Brasil consigo passar também uma legislação que inclui o letramento digital no ensino básico e médio. Então, isso é muito importante. Genial. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitando que o Rodolfo é otimista, eu tenho umas visões assim, não sei se tão otimistas. Aqui no Brasil, a gente está habituado muito de ser um exportador de commodity. E no modelo que está se construindo de inteligência artificial, o valor não está na infra, está no algoritmo. E o posicionamento hoje do Brasil é de um exportador de energia limpa, no fim das contas. Ajusta a infraestrutura e tudo. Então, como é que você está vendo aí, Rodolfo, que você está no campo de batalha aí para trazer esses recursos, como é que você está vendo isso da gente se desenvolver como um país que tem o seu algoritmo? Porque se a gente olhar o algoritmo de segurança chinês, o LLM americano, e tudo isso a gente junta numa salada para poder fazer as nossas aplicações. Mas, efetivamente, se olhar para frente, o diferencial está no algoritmo. E, assim, existe uma tendência geopolítica de isolamento, ou de blocos, ou de unidades de nação. Então, isso daí precisa de um pensamento um pouco diferente. Assim, queria ouvir um pouco de vocês. Bom, eu vou só fazer um rápido comentário. Às vezes eu tenho uma dificuldade em entender o commodity. Eu acho que o commodity tem muito valor. Eu estou muito ligado com agro também, e se você for olhar para o setor de agro, o que tem de tecnologia, em tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, a Embrapa, é um case internacional. Então, eu acho que tem muita tecnologia, o Brasil tem destacado em diversas áreas, o agro é um deles. Então, quando a gente fala na parte de agro, a gente, vamos exportar soja, vamos exportar milho, café, mas o que tem de tecnologia embarcada nessa produção é impressionante, o Brasil tem se destacado. Agora, o brasileiro, como sou eterno otimista, ele é muito criativo, por natureza. Então, dizem que o brasileiro tem mais de 300 etnias, né? Então, ele, né, é diverso até geneticamente, eu quero dizer. Então, tem muitas pessoas que olham e falam,
não só um brasileiro, mas como toda a região, é um povo extremamente criativo. E para a inteligência artificial, para a geração de algoritmos, isso é extremamente importante. Então, eu vejo o seguinte, que estão sendo desenvolvidos, que nem o DeepSeek, que aconteceu na China, é código aberto. Então, por que, de repente, a gente não pode usar essa tecnologia para desenvolver, não é, modelos de aprendizagem aqui no Brasil? Né? Então, acho que a gente tem muita oportunidade. E um ponto que eu acho que a gente precisa focar muito, obviamente, que todo mundo já fala, é a educação. Né? Então, a gente está aqui numa casa voltada à educação, que é extremamente importante. Eu acho que se a gente realmente fortalecer a qualificação e a educação, e um outro ponto muito importante, trazer mentes para o Brasil. A gente é muito fraco disso. Né? Então, se a gente conseguisse trazer cientistas da China, cientistas da Europa, cientistas dos Estados Unidos, de repente aproveitar esse momento que ninguém mais pode ir para Harvard, né? Então, se a gente conseguir trazer... Fica o convite. Fica esse convite aqui. Então, eu acho que é impressionante. Se você olha até a história de Israel, né, que teve uma sorte muito grande, que ela importou mentes, né, lá mais de 2 milhões de cientistas russos numa época, então, que ajudou. Eu acho que isso é importante, tá? Tentando responder um pouco a sua pergunta. Vou pegar aqui uma última pergunta para a Priscila. Priscila, nessa parte da criação do algoritmo, por exemplo, no setor financeiro, o Harari, que escreveu Nexus, o Sapiens, comentou da importância de ensinar ética para os programadores e para empresas de alta tecnologia. Como é que você vê esse caso? Como é que a gente evita que a inteligência artificial seja excludente na questão racial de gênero? Tá. Eu queria comentar, eu fiz uma apresentação numa Gamescom, num congresso de games sobre inteligência artificial, e é super interessante porque eles estão lidando com inteligência artificial na interação, como se fosse uma realidade paralela. E um jogo ele começou a usar discursos racistas e xenófobos e misóginos e tudo. E aí foi ver por que ele estava usando esse tipo de discurso, porque ele foi treinado com um fórum de discussão de jovens, né? Com Priscila, dá uma explicada nesse fórum aí, para não pegar mal aqui. Outro fórum. Não. Então, esses fóruns de discussão que as pessoas criam, tem na internet para discutir alguma coisa de jogos, e ela foi treinada com aquele tipo de discussão, de discurso e de interação. Então, eu acho que a orientação é que as IAs sejam treinadas com conteúdo eticamente correto e com toda a preocupação que a gente tem desde o PL, mas em todas as diretivas, de trabalhar com temas de vieses antidiscriminatórios. Então, toda essa questão tem que ser modulada na calibragem da inteligência artificial, porque é um universo bastante perigoso você ter esse tipo de interação e sem os controles necessários. Então, acho que isso é um tema muito importante na área jurídica, a discussão de ética e de vieses antidiscriminatórios na IA. Genial, obrigado. Priscila, mais alguma pergunta? Vamos lá, Camila. Para a Priscila também, rapidinho. Priscila, a gente está aqui num momento de super baixo índice de desemprego no Brasil, certo? Baixíssimo. Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo preocupado. Então, eu queria que vocês puderem também comentar um pouquinho como é que o setor privado e público está olhando para essa questão, porque eu sei que é um pouquinho mais para frente, mas, enfim, queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Muito obrigada. Como você chama? Camila. Camila. Eu acho que tem isso, mas também tem uma estatística que está um desemprego alto mundial numa faixa de jovens, assim, eu não sei a idade, mas é uma faixa de jovens que as pessoas falam que são os nem, né, que assim nem querem estudar nem trabalhar, mas assim e também não estão preocupados com isso. Então eu acho assim muito às vezes eu fico pensando que essa facilidade da tecnologia, que não era, a gente não foi educado com isso, a gente ia na biblioteca pesquisar com ficha, ia na biblioteca fazer cópia, estudar, essa facilidade está trazendo um pouco de apatia. Então, eu vejo isso assim, com um pouco de tristeza e não com a indignação que eu acho que deveria ter para motivar algo diferente. Pensar que essa ponta do iceberg da IA
pode ser diferente, pode ser a favor deles. Então, eles que estão sendo afetados não estão mobilizados para mudar. E eu acho assim que o exemplo do celular nas escolas, eu acho que é muito, muito perfeito, porque a gente precisa estar com o problema o problema bater na nossa cara para a gente mudar e criar uma regra que vai mudar tudo. E pessoal, os professores falam, né, que agora eles ouvem barulho nas escolas. Assim, mudou tanto a possibilidade da interação com a proibição do celular que agora até acho que a escola começou a fazer barulho e florescer da relação que propiciou. Então, assim, eu queria que a gente pensasse em tecnologias e soluções, e IA ou qualquer coisa, que não nos distanciassem ainda mais. E eu vejo que o que mais nos aproxima é o momento acadêmico, o momento de estudo. É só uma brincadeira. Claro, Rodolfo, por favor. Eu vou fazer um comentário rápido, novamente sendo otimista, né, Camila? Eu acho que quando a gente olha um pouco a história, lá desde o século XVIII, né, quando dizem que começou a primeira Revolução Industrial e até agora a quarta, né, a gente lá naquela época tinha 700 milhões de pessoas vivendo no planeta, hoje tem 8 bilhões, né? Então, quando a gente olha um pouco, a gente fica assustado, obviamente, no início, quando vê uma tecnologia nova, disrupção, aquelas coisas todas, mas a gente conseguiu, a nossa criatividade humana, a gente conseguiu pegar a tecnologia, absorver e gerar novas riquezas, né? Então, eu acho que, olhando toda a história, toda a tecnologia que veio assustou no início, e depois a gente conseguiu olhar onde que o ser humano se encaixa. Acho que a mudança que está acontecendo está muito mais rápida que antigamente. Então, exige de nós entendermos que realmente aquilo, só sei que nada sei, quer dizer, hoje a gente precisa saber o seguinte, as pessoas que vão dar mais certas nesse mundo não é aquelas que sabem mais, mas aquelas que vão saber aprender mais rápido, né? Aquelas que vão poder desaprender e aprender rapidamente, porque o mundo está mudando, então os nossos conceitos de hoje não vão servir para os conceitos dos nossos modelos. Então, hoje o maior desafio é como a gente consegue fazer essa nova mentalidade de desaprender rapidamente e aprender rapidamente para a gente poder usufruir o que está surgindo, né? Por favor. Muito boa tarde. Parabéns, Pedro Saad, por ser protagonista, né, no Fórum de Inteligência Artificial e Transição Digital. A minha pergunta é direcionada a Rodolfo Fuscher. Rodolfo, você hoje integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Essa transformação digital no mundo, ela é real, muito rápida, e a cada dia que passa, ela vai tomar corpo, musculatura. Você crê que o governo federal hoje tem algum planejamento voltado a incluir nas escolas, numa grade curricular para esses novos jovens terem uma intimidade com a tecnologia, a inteligência artificial, para que daqui a 10, 20 anos nós tenhamos alguns milhões de brasileiros preparados e antenados até para ter uma competitividade com os Estados Unidos, China e outros países que estão muito evoluídos na área de inteligência artificial, e ficará muito mais, porque tudo é a educação e é o preparo dessa nossa nova geração de brasileiros. Meu nome é Josué Ferreira, essa é a minha contribuição. Obrigado. José, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou até dar um passo atrás. Quando eu fui convidado para participar do famoso conselhão, né, do presidente Lula, lá nem existia essa temática, essa discussão sobre tecnologia, né, não tinha. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho para a gente montar uma comissão, um comitê para discutir tecnologia, inovação e transformação digital. Então, você tem todo esse trabalho hoje. No governo brasileiro, tem por volta de 14, 15 órgãos, secretarias que tratam sobre a transformação digital, da saúde, etc., totalmente desconectado. E por isso até que surgiu dentro dessa mobilização que o Alan comentou lá, o Plano Brasil Digital 2030+, que foi uma mobilização da iniciativa privada junto com o Conselhão, para justamente tentar elevar essa temática da tecnologia digital ao nível mais de Estado do que de governo.
justamente para buscar isso que você acabou de comentar. Então, como eu já falei, existe já uma regulamentação que busca a inclusão da parte de letramento de tecnologia dentro do ensino básico e médio. Então, eu acho que é um esforço de toda a sociedade, eu acho que não é só do governo. É um esforço também da iniciativa privada de poder capacitar, educar, que a gente já está fazendo isso, justamente para a gente preparar, porque está claro, né? Como foi dito, nem sei quem, acho que foi o cara da NVIDIA que falou o seguinte: a gente tem uma competição, né, e a gente tem que explorar o benefício da inteligência artificial. Se a gente, como indivíduo, né, como sociedade, como empresa, como país, não souber explorar isso, todo aquele potencial que o Alan também comentou vai para algum outro país. Então, hoje é uma questão de competitividade. Vai lá, André. Eu até gostaria só de dar um exemplo, e aí, Camila, isso é um fato até engraçado, porque eu fui contratar lá na minha área, na minha diretoria, eu estava precisando de um desenvolvedor, né? E aí eu fui fazer entrevista com três garotos de 23, 24 anos, e o requisito era um cargo de livre provimento, então ele precisaria ter nível superior. Dos três, 2 não tinham. E aí eu fiquei tão curioso, né? E os garotos, assim, gênios, assim, gênio. E eu perguntei, mas você não quer? Não, não quero ter, não. Eu não preciso. Eu falei, como é que é? Não, não preciso, não. Porque eu trabalho para uma empresa do Canadá, para uma empresa da Noruega. Eu não preciso disso. Eu falei, mas o que você precisa hoje? Conhecimento técnico. Eu preciso saber desenvolver. Eles também não querem saber como, e eles querem saber o seguinte: eu tenho algum certificado? E aí, as coisas estão piorando. Semana passada, aí o Alan vai saber melhor do que eu, o Rodolfo aqui também, a gente está fazendo um trabalho muito grande com startup lá, e eu estava ouvindo, a gente foi ver uma startup lá que ela faz uma tomada de decisão com base em políticas públicas e tudo mais. Ela é no code. Não é low. É no, não tem. Então não tem desenvolvedor. Como faz? É o cara de negócio. Não. Ela faz sozinha. É simples assim. Né? Então, você viu aí que a NVIDIA, Microsoft demitiram, acho que foi a AWS, demitiu mais de 10 mil desenvolvedores, porque eles não precisam mais. Então, eu acho que o problema, principalmente da academia, né, hoje eu faço mestrado também, é muito mais profundo. Né? Não é nem a questão de reformulação da nossa grade, colocar isso nas escolas. Né? Eu acho que a gente tem que pensar a tecnologia como uma estratégia de Estado. Porque, assim, se você tem tecnologias hoje no code, sem, então fica complicado, né? Fica a pergunta para o próximo painel. Obrigado aos painelistas. Parabéns. Só o último painel, Inteligência Artificial nas Empresas, com Alexandre Kavinsky, ele vai corrigir o sobrenome quando subir, da WPP e Media Service, e Leandro Ângelo, da CI&T. Para conhecer um pouco do job de vocês, por favor, apresentem as empresas e qual que é o principal serviço. Vamos lá. Gente, eu sou Alexandre Kavinsky, eu estou aqui disfarçado, tá? Trabalho com criatividade, eu sou um publicitário há 27 anos, tá? Tive passagem aqui sou curitibano, vocês vão ver um pouco de sotaque, passei por São Paulo 10 anos, 4 anos na Califórnia trabalhando também, lá tive a oportunidade de estudar inteligência artificial, tá? Fiz um curso, inclusive na NASA, junto com o Ray Kurzweil, que escreveu ali o livro Singularidade é Agora. Tá? Eu vim aqui, eu normalmente quando sou convidado para painel, eu só aceito se eu for falar real para vocês. Tá? Então, podem fazer perguntas, tá? Da WPP vem investindo aí 2,3 bilhões de reais ano em inteligência artificial. Tá? E é um grupo de comunicação multinacional. Tá? São mais Desculpa, qual o valor que vocês estão investindo? 2,3 bilhões de reais. Tá? São 250 milhões de libras. Ajuda quando a libra sobe, porque o número parece maior em português. Né? Mas a gente vem investindo isso. Tem uma coisa bem interessante. Tá? A gente é um grupo de agências, tá? São mais de 110 mil pessoas.
Só que, nos últimos 4 anos, mais 70% das nossas aquisições ou M&As foram empresas de tecnologia. Então, a gente está se preparando para um mundo onde a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, eu não gosto muito de ficar falando de inteligência artificial, que parece que é só isso, né? Mas você tem outras tecnologias, tem tecnologias, às vezes, que funcionam melhor do que inteligência artificial para determinados casos, né? E você tem os dados também, que já foi comentado aqui, que é parte fundamental de qualquer estratégia, porque assim, o algoritmo vai vir das big techs ou de algumas grandes aí, startups que ainda vão surgir, né? Agora, os dados que só você tem, né, tanto no âmbito público como no âmbito privado ali das empresas, né, esse é o grande diferencial, na minha opinião. Tá, gente? Estou aqui para falar com vocês, ouvir vocês, ver as perguntas e mandar a real para vocês. Tá? Pessoal, de novo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, eu sou Leandro Ângelo, eu sou vice-presidente e sócio da CIT. CIT é uma multinacional brasileira. Ela é fundada por 3 estudantes da Unicamp, que estão conosco ainda, César Gon, nosso presidente. A gente abriu capital em Nova York em novembro de 2021, um momento marcante para a gente. Eu costumo brincar, eu não sei qual que era o momento mais desafiador como empreendedor, se foi pré-IPO ou se é pós-IPO, ainda estou descobrindo qual dos dois. Sou um ex-aluno também da FGV, fiz administração de empresas aqui, então é muito especial estar aqui de volta. A CIT é uma especialista digital, então a gente é uma empresa que tem mais ou menos 7.500 pessoas hoje. Esse ano a gente fez um programa de talentos novo, né, o nosso programa de estagiários. A gente trouxe 430 novos talentos. Tenho bastante expectativa com essa nova geração, porque é a primeira geração de nativos com GenAI. Então a gente tem bastante expectativa, porque o paradigma vai ser diferente, né? A gente imagina quando nós passamos a usar smartphones, né, andar com o computador do bolso, o quanto que mudou o nosso jeito, a nossa relação com tudo. A geração que nasce agora com GenAI também vai ter uma grande mudança, então grandes expectativas. Espero que seja um painel especial. Leandro, conta um pouco para a gente como é que é a jornada quando vocês entram no cliente. Conta passo a passo e o que vocês têm enxergado no mercado brasileiro, que é uma característica nossa. Legal. Bom, a indústria de tecnologia, eu costumo dizer que a gente não consegue viver de tradição, né? Só com inovação que a gente sobrevive. Então, é uma luta constante para estar pensando fora da caixa. E eu acho que uma grande característica de como a gente se conecta com os clientes é como que a gente visualiza o que tem disponível de novas tecnologias e novas tendências, mas como traduzir isso para a realidade dos negócios agora. Né? E quando a gente fala de GenAI, não é diferente, né? Toda vez que vem uma disrupção, ela vem para abalar o jeito que a gente está vivendo, e com GenAI não foi diferente. E por ser uma indústria de tecnologia, a gente já tinha contato, né, com inteligência artificial, com machine learning, inteligência artificial tradicional também. E quando veio a OpenAI, a gente já tinha um point of view de como isso mudava completamente o jogo, e a gente se jogou para estruturar como é que eu ia mudar toda a minha equipe para adotar esse tipo de tecnologia. A gente construiu muito desse know-how, e hoje, nesse momento, os clientes estão buscando muito, as grandes organizações estão nesse desafio de como fazer o melhor uso dessa tecnologia, né? E um primeiro passo disso, dessa conexão, é pensar na estratégia de como o GenAI impacta o meu negócio. E tem um olhar geracional nessa perspectiva. Por exemplo, o que as pessoas hoje, entre 18 e 24 anos, encaram, por exemplo, para um banco, um mercado financeiro, que tipo de relação eu quero ter com um banco? Ou na saúde, né, um hospital, qual o hospital que eu estou querendo buscar? Essas pessoas, elas têm expectativas, então o primeiro passo é entender esse perfil de comportamento, como que o GenAI vai impactar, e a partir dessa estratégia, o que vai ser a minha indústria nos próximos 3 anos, mas o que eu preciso construir nos próximos 12 meses, e o que eu preciso fazer na segunda-feira. Leandro, deixa eu aproveitar e te fazer uma consulta. A gente está fazendo esse esforço agora na produtora. Então, tem os nossos serviços administrativos da porta para dentro e o que a gente produz de core business, que são documentários, vídeos e por aí vai. Quando a gente inicia, a gente vê a OpenAI, mas a gente começa a descobrir que a gente consegue pegar a engrenagem, o motorzinho, e fazer pegar esse e colocar no nosso banco de dados. Conta se esse é um raciocínio de todas as indústrias, ou seja, sair da internet e usar um banco qualificado de dados, um banco comprado,
E se normalmente é esse caminho, primeiro arrumar a casa e depois ir para o core? Tem um desafio com o GenAI de criar uma fundação, né? Como é que eu preparo o meu negócio, né? Grandes organizações, alguns exemplos que a gente já falou aqui, né? Mercados financeiros, saúde, até varejo, a gente vê o desafio dos legados, né? Os sistemas legados, eles sempre são uma trava para a gente ser capaz de lançar produtos e serviços com uma velocidade maior, né? Então tem que ter um cuidado de foundation. A maioria dessas organizações também tem os dados. A maioria das vezes os dados estão lá. Em determinadas situações não, eles precisam criar os touch points para capturar esses dados, mas na maioria das vezes eles estão lá, mas não tem uma preparação de como é que eu transformo esse dado em informação em insight, e isso impulsiona ou o meu saving de custos ou o meu crescimento de receita. Então, precisa sair desse lugar. Então, tem sim um trabalho de fundação para trabalhar isso, mas eu acho que alguém comentou aqui no começo do raciocínio, como se fosse a animação da Pixar, do Ratatouille, né? Agora todo mundo pode programar, igual todo mundo pode cozinhar, e eu vejo que GNL, de fato, cria uma camada de abstração, pelo menos para quem é do setor de tecnologia, eu posso comparar na época que se programava em máquinas, com linguagem de hardware, e agora a gente tem linguagens de alto nível para poder programar, a gente criou uma camada adicional, que você não precisa nem conhecer tanto essas linguagens de alto nível. Isso dá uma liberdade de acesso, e a impressão que eu tenho é que a palavra tecnologia e negócio vão se tornar uma palavra só, porque você vai aproximar muito mais o raciocínio de experiência de cliente consumidor das soluções que você está entregando. Então, esse olhar de fazer o melhor uso dessas ferramentas vai ser fundamental, mas existe um grande problema hoje para todas as empresas, que é como que eu orquestro esses aprendizados e como que eu, de fato, faço o reskilling das pessoas para elas usarem essas ferramentas e tirar o melhor delas. Porque se a gente olhar só de notícias de GenAI, que a gente escuta a semana, é impossível de acompanhar. E na mesma velocidade tem um volume de ferramentas. E para muitas empresas, essas ferramentas elas viram um custo de licenças que não necessariamente estão gerando resultado. Então, hoje o desafio de adoção ele é um desafio real. O CEO do NVIDIA comentou que, assim como o RH está conectado com o CEO, o departamento de TI vai estar diretamente ligado à presidência, porque ele vai ser o responsável por criar esse link com o que é o salto tecnológico com os processos internos. Então, o departamento de TI subiu no status e é vital que ele esteja rodando bem para fazer essa aquisição. Essa é a tua dica? Acontece muito. Por exemplo, se eu olhar a tecnologia, como o GenAI mudou drasticamente produção de código, software, isso ficou muito mais fácil hoje. As áreas de tecnologia acabam que elas têm um certo pioneirismo em acelerar a adoção de GenAI, porque toca muito o principal core business. Mas se a gente olhar desenvolver soluções digitais, o código é só um pedaço disso, porque ele toca a experiência, desde você idealizar um produto, fazer o design dele, efetivamente codificá-lo, testá-lo, colocar na mão de quem está entregando aquele valor de negócio, é uma cadeia muito maior. E o grupo antes aqui compartilhou o desafio de interoperabilidade de dados, o desafio de vários sistemas numa estrutura enterprise, que é a vida real, é bem mais complexo. Então, eu vejo que hoje ele está resolvendo muito projetos que estão na gaveta, que hoje eles se tornam feasibles, eles se tornam factíveis na perspectiva financeira, porque GenAI habilitou desenvolver aquilo de maneira muito mais rápida, e aí isso aproxima muito mais tecnologia do negócio e vice-versa, né? O mundo do negócio consegue entender mais e contribuir mais do uso da tecnologia, e quem está em tecnologia precisa sair da sua zona de conforto e enxergar mais o desafio de negócio. Aterrissando o que o Leandro trouxe, Alexandre, para a nossa indústria. Eu não sei se a gente comemora ou chora. Quando a gente olha as soluções que a Google lançou nas últimas 2, 3 semanas, indo naquele raciocínio que eu comentei um pouco atrás do Harari, que a gente sai de uma economia da atenção para uma economia da intimidade, intimacy, isso vai revolucionar o nosso setor de mídia. Vocês estão investindo em tecnologia, mas o quanto a gente vai usá-la, e quanto ela vai nos usar, e quanto ela vai nos substituir no curto e médio prazo? Bom, a visão do nosso negócio é sempre usar a tecnologia para ampliar a criatividade dos nossos profissionais. O nosso negócio é o negócio da criatividade, que é muito humano.
né? A gente falou aqui, né, de arte, de outras coisas mais, música, etc. A criatividade que vai na publicidade também tem muito disso. O que eu tenho visto hoje, tá, e o que a gente está vivendo de fato dentro da agência, e a gente viu vários depoimentos aqui, né, no code, o código ficou mais fácil, né, o Vio pode criar um anúncio. Tá? A gente está muito longe disso. Tá? Na verdade, o que a gente está usando muito é prototipação. É assim, eu, Alexandre Kavinsky, não sei como criar um vídeo, tá? Não sei como criar uma imagem, desenho mal pra caramba, mas eu tenho uma ideia muito boa na minha cabeça e eu quero compartilhar isso com o meu criativo, quero compartilhar com o cliente, quero compartilhar com alguém do meu time que vai levar isso adiante, que tem capacidade para isso. Aí eu tenho uma ferramenta muito boa para isso. Né? Ou eu não sou programador, mas eu quero passar para o time de desenvolvimento mais ou menos o protótipo daquilo que eu quero. Então, eu uso uma ferramenta ali que eu digo como é que eu quero que ela se comporte, o look and feel, né, de uma página, pode ser um aplicativo, ou alguma coisa do gênero, e saem resultados muito bons. A partir do momento que você precisa usar isso comercialmente, vamos supor o código, eu, por exemplo, eu não sou desenvolvedor, tá? Mas eu mexo um pouquinho de Python, faço vibe coding lá, que a gente chama, que é usar a ferramenta de IA para criar código. Tá? Eu desenvolvo todo o código, consigo rodar algumas coisas bonitinhas, normalmente são coisas que são comuns, então eu peço assim, faça um jogo de Tetris. Cara, você faz um prompt, uma frase, vai sair aquilo lá e vai funcionar. Por quê? Porque tem muito código parecido com aquilo. A partir do momento que eu quero uma coisa mais diferente, não vai sair. O vídeo é a mesma coisa, tá? Eu não sei se vocês têm experiência com Vio, tá? Eu tenho bastante experiência com Vio. O Vio 3, inclusive, que é esse novo que sai com áudio, a gente já tem embarcado na plataforma, tá? Já consegue usar aqui. É assim, eu faço 100 prompts para chegar numa coisa mais ou menos boa. Daí tem o flow, né? Porque eu posso fazer toda a história e fazer um vídeo mais longo. Cara, de 100 eu consegui 1. Para eu fazer o segundo, vai ser mais uns 50 para fazer a sequência daquilo lá ou mais. Tá? Vale muito mais a pena mandar isso para produção. Então vocês veem assim, anúncio de Coca-Cola com um urso polar. O estagiário não aguenta não, né? Anúncio de Coca-Cola com urso polar, foi feito todo com IA. Eu falei, eu conheço a pessoa que fez, um nova-iorquino, que é conhecido, um brasileiro, inclusive. Ele falou, cara, a gente gastou mais dinheiro e mais horas fazendo várias cenas pequenininhas, de 1 segundo cada uma, para juntar tudo depois, e daí deu boa, mas foi um trabalhão. Então, assim, a gente está longe de fazer alguma coisa, tá, de um programa que vai criar, por exemplo, um software que vai rodar para vocês. Vocês vão ter que fazer debug depois, ou você vai ter problema, porque tipo, tem um monte de riscos ali, desafios, por exemplo, no desenvolvimento. Para fazer imagem é a mesma coisa. E aí entra mais a questão, né, que já foi falada aqui, já vou encerrar essa parte aqui, de direitos autorais e tudo mais. A gente só faz isso seguindo todas as regras. A gente não quer ser o exemplo do que deu errado. Por quê? Tá? Quem que está mais puto com a IA? É o pessoal de notícias. Né? Por quê? Porque está tomando... Né? Veio primeiro a rede social, depois vem IA, que está pegando informações deles para fazer. Se eu faço um anúncio para um cliente que dá ruim, né? Aparece lá com 6 mãos, ou aparece, né? não tem direitos autorais, o que vai acontecer? A mídia vai cair matando, e aquilo lá que eu estava usando para anunciar o cliente vira, né, contra o cliente, vira contra nós. Então a gente quer fazer tudo direitinho, dá mais trabalho, né? Precisa de mais gente, tá? Mas sai um negócio mais legal e, assim, os humanos vão ser necessários por muito tempo ainda, tá, gente? Essa AGI aí que está pintada, que vai falar daqui a 2 anos, 3 anos, ela está muito longe de acontecer, gente. A gente está falando de uma IA que está fazendo aqui previsão de qual que é a próxima casa numa matemática aqui que, tipo, não é segura. Então, assim, a gente não tem como confiar nisso para ser o futuro que vai substituir o humano, gente. Por enquanto, não. Pode ser que tenha um caminho até lá, mas o que a gente tem hoje é estatística probabilística, que nunca vai chegar num ponto de não ser probabilística, do jeito que é hoje. Tá? Então, temos caminhos a seguir. Bom, outro otimista. Alexandre, alguém tem alguma pergunta enquanto eu vou rodando aqui? Marianita, por favor. Tudo bom? A gente falou um pouco aqui de inclusão, né? E eu acho que quando começou a internet tinha isso, né? Então, alguém que tinha voz calada, podia denunciar uma coisa na China e todo mundo ia ficar sabendo. Então, realmente, para essa coisa dos excluídos, eu tenho um celular e vou ter informação, dá para imaginar um salto. Quando a gente começa a pensar em transformação, a gente viu, tudo bem, está todo mundo falando, mas aí
os 5 grandes de mídia controlam o discurso e meio que aconteceu isso. Na IA, eu tenho um pouco essa sensação de legal, a gente vai ter os agentes, eles vão fazer tudo e aí vai livrar as pessoas. O movimento de vai ter agentes funcionando para essa pessoa que fez um filme por R$2.000, depois eu vou poder formar uma coisinha um pouco maior, ou de novo vai ser essas barreiras de entrada de recurso? É menos dependente, é mais dependente de grandes barreiras de entrada e concentração de recurso, ou não, na sua visão? Eu vou responder, talvez, sem responder a tua pergunta, tá? Depois você pode brigar comigo na saída aqui. Eu acho que atende de certa forma, tá? Eu acho que toda a revolução tecnológica foi democratizante. Tá? Se a gente pegar as últimas, se a gente pegar as primeiras, né, ninguém tinha roupa, né? Depois todo mundo tinha roupa, podia comprar roupa e usar roupa, antes usava túnica ou manto. Tá? Quando a gente chega mais para frente, o que acontece? Primeiro, né, tem uma democratização da informação. A informação chega até todo mundo. Primeiro o produto, né, com os trilhos de trem e tudo mais, depois a informação, né, rádio, televisão, etc. Aí vem a internet. A internet, ela democratiza o acesso à informação. Né? Então, você tem lá o buscador, o Google, que permite isso, né? E daqui a pouco vem o mobile, as redes sociais, e você democratiza a comunicação. Então, as pessoas, qualquer uma pode se comunicar. Né? E eu vejo muito, assim, né, para quem viveu essa época da internet, eu vivi intensamente, eu gosto muito de relacionar com o que temos hoje, né? Tem assim, uma oportunidade, tá? Que a internet foi, por exemplo, você não precisa mais ter uma loja física para ter um negócio. Você pode ter um site, mas demora, leva tempo até isso amadurecer. Né? Vai levar menos que a internet? Vai, mas não vai ser da noite para o dia. Tá? E o que eu acredito que vai ter agora, e aí teve uma pergunta aqui que foi relacionada, né? Como é que ficou o mercado de trabalho? Né, e tinha o nem lá, tipo, todas as gerações são, né, demonizadas primeiro e depois elas dão certo. Tá? Mas o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é notícia séria, são as pessoas que são recém-formadas e não estão conseguindo emprego. Tá? Eu acho que isso vai ser grave no Brasil, vai ser grave lá fora, mas o que vai acontecer com essas pessoas é o seguinte: elas vão poder ter o próprio negócio com IA. O empreendedorismo aqui, a gente vai ter uma democratização do empreendedorismo a partir daí. Tá? Essa é a minha resposta, não sei se atende 100%. Leandro, me ajuda aqui. Quando a gente fala de empreendedorismo, mesmo de um líder dentro de uma empresa, e você pensa em frameworks, qual é o raciocínio que ele tem que ter, quais são as competências que ele precisa adquirir, como é que ele faz, como é que ele move rápido? Legal, a gente comentou um pouco o desafio de adoção, né, de disrupção. Meu raciocínio ele é sempre quando vem uma mudança, você tem duas opções. Ou você vira agente da mudança, ou você se vê refém dela. Eu prefiro ser sempre a primeira opção. E nesse desafio, hoje a liderança, a gente conhece o autor dessa frase, é uma frase meio dark, vamos dizer assim, que empreender é ficar na beira do abismo, olhando para o nada, mastigando vidro. Né? Mas se você parar para pensar, ela descreve bem uma metáfora de liderar em momentos de incerteza. Né? Não é um desafio fácil, e a disrupção te gera incerteza. Eu vejo que esse momento, para todo líder que está vendo GenAI mudando o cotidiano, ele está naquele mix de medo e empolgação, dependendo se ele está enxergando parte disso como oportunidade. Né? E o primeiro passo é ele ser capaz de traduzir isso na visão estratégica da empresa, que a gente comentou um pouco antes. Então, como é que, para o meu negócio, isso vai mudar o jogo e como ele deveria mudar. E diante do negócio, como a gente ouviu aqui, é nosso dever de estabelecer como a gente vai usar essa tecnologia e até onde ela pode chegar. E entra no segundo capítulo, que é o capítulo humano. Né? Como é que eu mudo cultura? Passa por uma questão de letramento, as pessoas entenderem o que a tecnologia é capaz, o que ela não é, onde ela é mais aplicável, onde ela não é. Existem outras tecnologias que resolvem determinados problemas que GenAI não é a resposta, né? Então tem um reskilling das pessoas aqui, mais do que só a cultura de entendimento da tecnologia. Esse líder ele precisa ser capaz de criar um ecossistema que seja de colaboração e inovação, que as pessoas possam experimentar, testar, elas possam errar e elas têm um espaço de provocação de, olha, o que está fazendo sentido no uso disso e o que não está. Agora, olhando de trás para frente, parece meio óbvio o framework, mas quando a gente se jogou para fazer isso, a gente teve muito problema. Né?
fui colocar isso na mão, as pessoas pensam um desafio do desenvolvedor, né? Eu vou usar a GenAI, isso vai roubar meu emprego, eu não quero investir nisso, né? Tem uma resistência natural. Tem uma resistência natural, que é do ser humano, a gente não gosta de mudança. Nosso raciocínio, ele está acostumado com evolução incremental. Quando você põe uma mudança exponencial, a gente não está preparado. A gente reage com medo, né? E nesse contexto, ficou muito claro, hoje o Jensen falando é natural, mas para nós foi como a gente raciocinou. Como que eu coloco as pessoas para serem agentes dessa mudança? E foi bem nesse raciocínio. Olha, a AI não vai tomar seu emprego, mas o seu colega do lado, que sabe extrair o melhor disso, vai. E se não for ele, é alguém no mercado que está aprendendo a tirar o melhor disso. E aí você começa a converter o medo para um lugar que ele deixa de ser um medo e vira um convite. Um convite para esticar uma corda de aprender algo novo, de se jogar a experimentar algo novo. E a gente pensou isso numa construção, numa plataforma, né? A gente viu o exemplo da PwC, a gente também foi construir a nossa plataforma, de como que eu criava uma plataforma que, mais do que um produto, ela criasse um ecossistema onde as pessoas se sentiam agentes também da criação dessas mudanças. E os próprios, em vez de eu ter um produto que eu tenho lá 150 pessoas dedicadas para uma plataforma, eu tinha os 7.000 CI&Tiers criando novos agentes, né? E aí a plataforma ela já era raciocinada de um jeito, eu consigo criar meus prompts, eu consigo colaborar, compartilhar esses prompts com outras áreas, e a gente começou a perceber uma mudança, não só no nosso core business, que eram os desenvolvedores, mas a nossa área de jurídico, nossa área de pessoas, nossa área de marketing. Um exemplo legal do marketing, por exemplo, o time do marketing ele preparava alguns vídeos, eles usavam o Storytelling Canvas para promover uma cocriação de como é que eles queriam fazer história de vídeo, né? E aí eles usaram, a plataforma ela tem engine, são motores para você criar agentes, tem um motor que é de workflow. Eles pegaram o Storytelling Canvas, criou ele em workflow, num agente, cada transição nesse Story Canvas ele tem uma interação com o LLM que vai ajudar a enriquecer esse storytelling, e aí esse processo de cocriação com aquelas pessoas com aumentada capacidade por agentes, não substituindo o processo criativo das pessoas, tornou essa atividade muito mais rica e a gente conseguiu produzir isso muito mais rápido e o briefing do vídeo saía com o outcome que a área de marketing queria, né? Então, é um tipo de aplicação que você vê. Se você cria um ecossistema de espaço das pessoas criarem, fazerem parte, você define qual que é o norte, que tipo de resultado a gente quer obter com essa tecnologia, é o mesmo raciocínio do Spotify lá atrás, né? Você vai ter autonomia na ponta se você garantir alinhamento. E isso faz parte dessa jornada. Genial, tirar o melhor dos dois. Uma última pergunta. Vai lá, Sérgio. Uma pergunta para o Leandro. Você que é do setor, né, de desenvolvimento de software, como que você enxerga a adoção da IA no core business? Então, vamos dizer assim, hoje tem as tendências de no-code, low-code, tem Copilot para desenvolver software, apoiar o desenvolvedor, tem o vibe coding, que a pessoa não precisa nem ser desenvolvedora para conseguir desenvolver, né? Então, a crítica, assim, a autodefesa, né, do desenvolvedor é falar assim, mas a IA nunca vai gerar um código tão bonito quanto o que eu faço, né? Ou não tão seguro, ou não tão otimizado, né? Não fácil de manter, né? Então, talvez o estágio atual, realmente o código funciona, mas se alguém um humano precisar dar manutenção nele, não vai funcionar, não vai ser prático, vamos dizer assim. Talvez tenha que fazer um outro prompt e começar de novo. Mas com o avanço que a gente vê hoje, com essa velocidade toda, é bem capaz que em não muito tempo a gente talvez tenha códigos talvez mais seguros ou que nem precise pensar em alguém humano dar manutenção no código, porque a própria IA já vai incorporar as melhores práticas de desenvolvimento. Então, eu queria saber como que a CI&T vê ou você, pessoa física, né, vê essa tendência do desenvolvimento e da IA em parceria ou em choque? Legal. Eu acho que tem algumas perguntas não respondidas aí, e na velocidade que a tecnologia está avançando, às vezes
o número de perguntas vai aumentando e você não conseguiu responder as anteriores. Eu vejo em duas perspectivas. Acho que tem uma perspectiva humana e uma perspectiva tecnológica. Falando da tecnológica primeiro, eu acho que tem um desafio do que a gente viu aqui, os palestrantes que ficaram online hoje. Tem um desafio das big tech companies de tecnologia e eles vão se jogar para um AGI, como a gente comentou aqui. Mas eu entendo isso na proposta de valor do desafio do que são essas organizações. Mas quando eu penso a aplicação dessas tecnologias para as nossas empresas, eu considero que esse funil eles vão se aproximando, o que vem de lá e o que a gente vai construindo aqui. Porque, por exemplo, se a gente pega várias versões de modelo para resolver um determinado problema, aqui eu já estou falando de uma AI que ela praticamente raciocina de verdade. Ela não está simplesmente tomando decisões com dados históricos do que ela aprendeu. Isso vai custar muito mais caro, né? E, às vezes, para eu resolver um problema como esse exemplo que eu dei aqui, de criar um storytelling para um vídeo, eu tenho um modelo mini dedicado para esse assunto que vai custar muito mais barato e que, para esse problema, ele vai resolver. Então, tem um desafio de raciocínio tecnológico de até onde eu preciso dessa tecnologia para o caso de uso de negócio que eu quero entregar. Então, se a gente sempre partir do ponto, eu gosto muito desse raciocínio do Bezos, de ser obcecado pelo nosso consumidor e pelo nosso cliente, partir dali a nossa decisão, e aí eu vejo como tecnologia me ajuda, acho que a gente erra menos. E isso não trava todos os avanços tecnológicos que ainda podem vir e disrupções novas que vão surgir. Falando de codificação especificamente, GenAI ele muda fundamentalmente como a gente entende programação hoje. Quando eu falo que muda uma camada de abstração, desenvolver software, nesse momento ele já deixa de ser do jeito que era e eu acho que ele vai mudar ainda mais. Só que ele também traz desafios do que é uma organização enterprise. Se as nossas empresas aqui decidirem que agora cada um usa a ferramenta que quer, todo mundo tem autonomia para decidir onde vai usar no-code e low-code. O desafio de gestão desse parque tecnológico e a integração entre esses sistemas vai virar um grande problema para a organização. Então, tem um cuidado de, sim, para a parte de codificação, a tecnologia está trazendo um grande ganho, mas nesse olhar de arquitetura de sistemas e integrações para a complexidade enterprise que uma organização tem hoje, ainda tem um grande trabalho de conhecimento de engenharia de software, de conhecimento de projeto de software. Isso pode mudar no futuro? Pode, porque hoje a gente está preso a grandes legados. Mas, à medida que a gente já está saindo desses legados e para aplicações mais modernas na cloud, a gente já venceu um pouco desse desafio, né? E com o que vai ainda evoluir de GenAI ao longo dos anos, eu acredito que pode sim chegar um momento onde que esse nível de autonomia e o uso da inteligência artificial nessa automação de integrações, ele pode dar mais um salto. Não é uma realidade hoje, mas hoje eu posso te dizer que para desenvolver uma solução digital, se é uma empresa que tem know-how, que já tem experiência, ela consegue ter ganhos de 50% até 70%. Quando eu digo 50% até 70%, ele vai gastar menos em esforço em horas para fazer o mesmo software que ele fazia pré-AI. Isso é um dado, a gente está medindo isso desde que a gente lançou a nossa plataforma. Então, a gente sempre foi obcecado por métricas, por KPIs, para ver se a gente está chegando lá mesmo. Então, são dados que a gente tem concretos. E entender, inclusive, as aplicações específicas. Em março, eu estava com o Henrique, com o board do Einstein, na Microsoft, e a gente vendo modelos específicos para fazer análise de diagnóstico de imagem. Então, para esse tipo de solução específica, um modelo de AGI ele não vai resolver o problema, porque é um modelo mais generalista, né? Você quer algo que vai resolver aquele problema específico. Então, ter esse balanço é fundamental. Ou seja, está custando menos para agradar o cliente. É isso. Pessoal, obrigado pelo painel. Opa, uma última pergunta, saideira. Ô, Alan. Tudo bem? Muito legal o teu comentário. Acho que eu vivi bastante lá a cultura da Amazon, né? Legal você falar dos leadership principles aí, customer obsession, você falou bastante aí. Mas para o teu ponto da questão que você levantou, eu volto para o slide que eu apresentei ali, mostrando o 2027 Report, que ali fala que a AGI vai virar autônoma e vai conseguir ela mesma melhorar os seus próprios algoritmos. São projeções, obviamente, mas hoje a Amazon, a AWS, já usa, tem uma ferramenta, o Code Whisper, que é justamente uma AI
para ajudar o programador, o developer, a fazer o código, a melhorar, a buscar erros, bugs no código. E ele vai na linha de onde está o erro, ele encontra o erro. E o programador vai com PNL, linguagem natural, para usar a ferramenta. Então, assim, indo na tua linha, cara, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, que o código vai ficar um lifelong learning, sabe? Um ciclo de ele mesmo se corrigir e melhorar, e melhorar, e melhorar cada vez mais. Então, só complementando aí. Genial. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Foi um prazer enorme ter vocês aqui um pouco mais perto do futuro. Obrigado aos painelistas.